Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. E hoje, nesse último programa da semana, eu convidei um parceiro de longa data, um cara que tem trabalhado comigo há muitos anos, nós estamos trabalhando juntos há muitos anos, trabalhamos juntos lá em São João da Boa Vista, em Mogi Mirim, e depois aqui em Poços de Caldas, passamos praticamente por todos os prefixos de rádio de Poços de Caldas. Estou falando do meu companheiro de hoje e de sempre, André Luiz Juliano. Muito obrigado pela sua presença aqui, André. Para a gente falar um pouquinho aqui, principalmente de seleção brasileira, Copa América, campeonatos brasileiros. Claro, vamos repercutir ainda aqui um pouquinho mais a situação da Caldense, que lutou para não cair para a segunda divisão. Mas é um prazer recebê-lo, viu, André? Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a participação, mais uma vez, o convite. É um prazer muito grande estar aqui, porque eu adoro falar de futebol, adoro falar de esportes, e toda vez que eu sou convidado, não tem como negar. Um abraço a você, muito obrigado, e obrigado aos telespectadores. Bom, nós vamos começar falando então, André, primeiro, ontem a Argentina penou, né, para empatar com o Equador e depois nos pênaltis. Quando o Messi perdeu o primeiro pênalti, eu achei que a vaca tinha ido para o brejo, né? Mas não é que o time do Equador acabou perdendo 2 pênaltis sequenciais. Perdendo não, né? Porque o goleirão da Argentina é um monstro, né? Ele defendeu 2 penalidades e ali fez a diferença, né, André? E ele foi um dos responsáveis pela conquista da Argentina na Copa do Mundo. Pegou pênalti também, né? É um grande goleiro, indiscutivelmente. Mas é o mesmo do mesmo. Porque com a globalização do futebol, esses jogadores do Equador, da Bolívia, da Colômbia, esses jogadores jogam tudo na América. Eles vão na América, vão para a Europa, vão para a Ásia. Então existe essa globalização. Eles começaram a aprender a fazer escolinha de futebol, a formar jogador. Então a gente percebe que já não existe mais aquela diferença enorme entre um time grande e um time considerado menor. Mas lá na frente, normalmente sempre dá o protagonista. Olha, a Argentina é a atual campeã do mundo, é inegável. Toda vez que a gente fala de futebol sul-americano, não dá para colocar a Argentina num segundo plano. Mas hoje, André, a Argentina continua sendo o melhor time da América do Sul, não? Eu estou pelo menos atual campeão do mundo e campeão da última Conmebol, né? Da Sul-Americana. Tem uma seleção, tem grandes jogadores da seleção da Argentina, ninguém pode negar quanto a isso. Eu considero a Argentina melhor grupo do que a própria seleção brasileira. A seleção brasileira tem um ataque impressionante. É muito tico-tico no fubá, mas tem um grande ataque com jogadores de valores. Mas a Argentina é um todo. E eu desconheço uma seleção que tenha tanta raça como tem a seleção da Argentina, que nos momentos mais difíceis ela acaba se superando. O Brasil pega agora o Uruguai nas quartas de final da Copa América. Para muita gente, o Uruguai também joga um futebol muito parecido com o futebol da Argentina, né? Ou pelo menos se não parecido taticamente, mas um time que joga sempre em busca da vitória. O Brasil corre risco, né, André? Corre risco, mas o Uruguai também corre. A gente não pode esquecer que o Uruguai ganhou lá na Argentina e jogando muito bem contra a seleção da Argentina e ganhou da seleção brasileira. Tem esse detalhe que tem que ser levado em consideração. Mas Brasil é Brasil. Tem tudo para ser, se o Uruguai aceitar a proposta da seleção brasileira, um jogo aberto, um jogo franco e um jogo de gols. Agora, tem que jogar a bola, tanto o Brasil e principalmente o Uruguai. Porque se o Uruguai começar a distribuir pontapé, butinada, vai ser um jogo tumultuado. Bom, e te surpreendeu a vitória o resultado de empate da Colômbia contra o Brasil ou não? Não, não me surpreendeu não, porque a Colômbia está com 20 e tantos jogos de invencibilidade. 26 para ser mais exato. 26, né? 26 jogos. Completou 26 com o Brasil. Com o Brasil, tinha 25, né? E a seleção da Colômbia começou a jogar um futebol que a gente lembra em certos pontos, eu não vou aqui fazer comparação, mas lembra o futebol brasileiro de antigamente, de toque de bola, de conjunto, e tem bons jogadores individuais. Essa Colômbia é melhor do que aquela do Asprilla e do Rincon e Companhia Limitada, não? Eu acredito que sim. Foi um ponto fora da curva aquela seleção que tinha Asprilla, tinha o Rincon, o Valderrama, o Higuita. Essa seleção, eu acredito que ela é mais responsável, ela é mais disciplinada e ela sabe o que quer. Aquela seleção surgiu do nada. Surgiu do nada. Era um futebol moleque, né, André? Não tinha tanta responsabilidade. Então jogava sem se preocupar com o resultado. Queria jogar futebol.
E Copa do Mundo, eliminatórias, você tem que ter responsabilidade e, acima de tudo, disciplina tática. Se o Brasil passar pelo Uruguai, ele tem muita chance de pegar de novo a Colômbia na semifinal. E aí, será que a gente dá o troco ou vai ser aquele jogo complicado de novo, André? Bom, primeiro a Colômbia tem que passar do Panamá, né? Porque do jeito que está o futebol, também, né? Do jeito que está o futebol, pode levar esse jogo para os pênaltis, que nem Costa Rica fez, empatou, naquela época não tinha pênalti, empatou 0-0, leva para os pênaltis, pode tirar a seleção da Colômbia. Mas que ela é indiscutivelmente favorita para ganhar, não resta a menor dúvida. Agora precisa ver se o Brasil também vai passar, né? Outra coisa que eu gostaria de perguntar para você, você é um conhecedor exímio você tem uma análise aprofundada de futebol, né? Essa seleção brasileira, André, precisa mostrar mais nas eliminatórias. O que está mostrando aí, é preciso dar um choque de 220, é preciso mudar muita coisa, ou você acha que o Dorival até lá, que é setembro, né, que é o próximo jogo da eliminatória, até lá ele consegue arrumar a casa? Eu penso o seguinte, da seguinte maneira, eu volto lá atrás, porque quando a seleção brasileira tinha mais tempo de preparação, além de ter mais tempo, ela tinha qualidade técnica, como a de 70, que se preparou 2 meses para disputar a Copa do Mundo. Um entrosamento com craques só podia dar no que deu, né? Mas hoje, inclusive eu comentei com você esses dias, nós passamos em frente ao Parque Municipal, a molecada de 10, 11, 12, 13 anos, 14 anos, eles gostam de bater bola. Eles se aquecem batendo bola, correndo atrás da bola. Hoje em dia mudou tudo. Moleque com 10 anos está fazendo preparação física. Acabaram os campinhos de várzea, que a gente montava a trave, escolhia o time, o pior ia pro gol, lembra disso? O pior ia pro gol. Aí escolhia esse, escolhia aquele. Então brotava com naturalidade. Hoje muito forçado. Qualquer jogador que aguenta correr, aguenta dar um drible e faz um gol bonito, nós todos, eu não vou me excluir nem você, da imprensa, já acho que o cara é craque. É verdade, André. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um primeiro bloco de intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, da situação de algumas equipes que estão correndo sérios riscos de serem rebaixadas e, claro, dos times que a gente pode incluir como virtuais campeões, né? Claro que é um só, mas aqueles que têm mais probabilidade de chegarem ao título. Daqui a pouquinho. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042-2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte. Hoje aqui o nosso convidado é o narrador André Luiz Juliano. Trabalhamos juntos aí numa série de emissoras de rádio, né? Só aqui em Poços, trabalhamos praticamente em todos os prefixos. Eu considero o André um dos melhores narradores do Brasil. Obrigado. Eu considero, e a grande maioria de quem ouve o André sabe que é uma verdade indesmentível, que o André tem uma qualidade técnica fantástica para transmitir jogos, né? Como ninguém, né? E teve propostas para trabalhar em grandes emissoras. Recentemente, eu sou testemunha, teve uma outra grande proposta. Lá no passado, teve proposta para trabalhar quando a Rádio Gazeta era top de linha no futebol. Pedro Luiz era o chefe, convidou o André não pôde ir naquela oportunidade. Trabalhou em grandes emissoras de Campinas, de redes enormes do Brasil.
um cara super especializado, um presente que Poços de Caldas ganhou quando ele veio para cá, né? O Demilton Vacarelli me trouxe, ele era o chefe de esportes lá da Rádio Cultura, e falou, olha, eu estou precisando de um narrador. Eu falei, pode ligar para esse cara aqui, ó, que é muito bom. Aí, em princípio, o André veio fazendo jogos em freelancer, né? Mas, posteriormente, gostou da cidade, se mudou para cá, comprou uma casa aqui, trouxe a família. Felizmente está conosco até hoje, né? Olha, eu escolhi, na realidade, na verdade, quando eu recebi várias propostas, tive uma proposta da Jovem Pan também, entre a qualidade de vida e a minha carreira. E eu acabei optando pela qualidade de vida e não me arrependo. Até hoje, a gente inclui Poços de Caldas como um paraíso, né, André, na terra. Eu sou mugimiriano de nascimento e Poços Caldense de coração. É isso aí, gente. Olha, mas vamos falar aqui do futebol brasileiro. Grêmio agora está querendo escapar. Ontem estava ganhando de 2-0. Permitiu o empate, 2-2. O Fluminense, o Corinthians e o Fluminense. 3 gigantes que estão aí. Aquela história, não cai. De repente, o Santos foi. Não, o Santos não cai. Nunca caiu. Quando acordaram para a realidade, estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas você sabe o que acontece? Antigamente tinha um tapetão. O time estava para cair e aí a CBF, os dirigentes ajeitavam uma outra competição e não caía. Então isso se tornou um negócio normal. Você acha que nunca cai. Aí a hora que está para cair, você acorda para a realidade, já é tarde. Bom, é claro que tem muito chão ainda, né, André? Mas tem que ter reação, né? O Fluminense é o dos 3 ali. O Grêmio até tem jogos a menos em função daquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Mas o Fluminense, né, tá demorando para engatar a quinta marcha, né, André? Mas agora, dia 10 de julho, abre a janela. Muitos jogadores vão embora, vão ser transferidos, outros vão chegar. Você vê no Fluminense, na minha opinião, que acompanha os jogos, Renato, não dá mais, Renato Augusto. Não tem mais condição de acompanhar o ritmo pela idade, foi um grande jogador, ninguém pode negar isso, né? O Ganso tá meio barro, meio tijolo, já não aguenta mais correr. Fez um golaço ontem. Mas não aguenta mais. Então alguém tem que correr pelo Ganso. Eu estou citando o exemplo do Fluminense, mas em outras equipes tem também jogadores. O Douglas Costa é irritante. Ele erra passe, ele não marca, ele não lança. Eu não sei o que ele está fazendo no Fluminense. Mas vai ter a janela de transferência, vai ter a volta dos jogadores que estão disputando a Copa América, então nós vamos ter um segundo campeonato a partir de 10 de julho. Eu tenho um amigo lá que é seu amigo também, lá em Juiz de Fora, o Carlos Ferreira, grande repórter. O Ferreira me falou outro dia, olha, ele é torcedor do Fluminense. Falou, vem com o Orlando, vê se ele não vem jogar no Fluminense. O Orlando parou faz 300 anos, né? Falou, mas o Orlando joga mais que os velhinhos que estão lá. Quer dizer, ele próprio está... É o sub-50 do Fluminense. É o sub-50 do Fluminense. Mas, André, independentemente disso, né? A gente torce para que esses gigantes permaneçam, né? Porque claro. É importante o futebol brasileiro. A gente torce e não torce, né? É verdade. A gente torce para não cair, porque se cair um time grande, é ruim para o futebol brasileiro. Mas, por exemplo, cai o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, esses times tudo vão adorar. Mas para o futebol brasileiro é ruim, se o Santos voltar, né? Bem lembrado. Se cai um Fluminense, um Botafogo, é ruim, porque você sabe que esses times de menores investimentos, América, Goiás, Cuiabá e outros tantos, é um ano, 2 e já cai de novo. Você falou muito do Atlético. Antes de começar o campeonato, o que você acha esse ano? Olha, eu acho que Palmeiras, Flamengo, Atlético, Mineiro, né? São os top de linha aí para buscarem o título do Brasileirão. Parece que o Atlético está parando no meio do caminho. Eu vou trocar o Atlético pelo Botafogo. Pelo Botafogo. O Botafogo acabou de contratar o zagueiro de 23 anos, campeão do mundo, o Almada. Pagou mais de 100 milhões de reais. Ele estava jogando no futebol dos Estados Unidos. E vai chegar mais gente no Botafogo. O Atlético tem oscilado muito e parece que gostou de tomar de 4. Eu acho que 4 derrotas, 3 de 4. É muita coisa. Perdeu do Palmeiras, perdeu do Vitória e perdeu um agora recentemente pro Flamengo. Mas não dá para apostar ainda no trio de ferro aí, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, né, André? Quem chega... Não, é muito cedo, muito cedo. Só quero ver o que o Flamengo vai fazer com o Tite, porque o time está sendo líder com jogadores reservas.
E a hora que chegar os titulares, como é que ele faz? Ele volta os titulares ou ele mantém os reservas? É uma tragédia, era para pensar nisso. Agora o Fluminense, estava ultrapassado o esquema tático do Fernando Diniz, na sua opinião, não? Não, eu gostava do estilo do Fernando Diniz, tanto é que ele ganhou uma Libertadores, ganhou uma Recopa, bicampeão carioca, mas não tem um plano B. O que é o plano B? Quando não dá certo aquele tic-toc dele, aquelas jogadas arriscadas, você tem que ter uma alternativa para poder vencer o jogo. Ontem eu assisti uma parte do jogo do Fluminense, não assisti na íntegra, mas a gente percebe claramente o time do Fluminense perdido agora em campo, porque eles estavam acostumados com um tipo de jogo. Agora com o Mano Menezes já começou a modificar. Apesar do empate, já deu para ver que tem uma mudança. Já ali, né? tem bola em lançamento, parou com aquele negócio de bola na entrada da área, mas não é por causa disso que eu deixo de gostar do Fernando Diniz, não. Mas ele tem que rever os conceitos dele de futebol. Concordo plenamente com você. Bom, vamos fazer o seguinte, mais um pequeno intervalo, depois nós vamos falar dos dois times de Poços de Caldas, o Vulcão e, claro, a Caldense, né, que correu um sério risco de cair 2 anos seguidamente de divisão, que seria uma tragédia para o futebol de Poços de Caldas. Daqui a pouco a gente fala disso. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta. O nosso convidado hoje aqui é o locutor esportivo André Luiz, que veio aqui abrilhantar o nosso programa. André, eu estou preocupado, cara, com... a gente torce muito para que os times da cidade sempre avancem, sempre cresçam, né, e produzam resultados dentro do campo. Outro dia nós fizemos uma entrevista aqui e lá na Rádio Arquibancada também, você apresenta conosco o programa lá. O Alessandro Gaiga falou que está difícil porque esse ano está com muita dificuldade de renovar com os parceiros comerciais, os investidores, e a gente fica preocupado, porque já era uma dificuldade tremenda com aqueles apoios que surgiam do contato do próprio presidente, do marketing do clube, enfim, e parece que esse ano eles estão encontrando muita dificuldade, cara. Isso leva a gente a ficar apreensivo, André? Não tem a menor dúvida, né? Porque o Vulcão luta com muita dificuldade. Aliás, nunca foi nada fácil para o Vulcão na história do Vulcão, que o ano que vai alcançar a maioridade, o ano que vem vai completar 18 anos. Tudo sempre foi difícil para o Poços de Caldas Futebol Clube, que não tem onde tirar dinheiro a não ser com patrocínio. Arrumar placa de publicidade, um patrocínio na camisa, etc. e tal. Diferentemente da Caldense, que tem um quadro social que tira dinheiro do social, põe no futebol, depois retorna o dinheiro do futebol para o social, é aquele vai e vem. O Vulcão não tem isso. E você não pode mais hoje em dia, times da envergadura de Vulcão e de Poços de Caldas, da Caldense, contar com bilheteria. Bilheteria não dá para pagar nem a taxa de arbitragem. Não dá, é verdade, não dá para nada. A Caldense esse ano ficou em último lugar, com prejuízo de R$68 mil. Botou o time em campo com os patrocínios que tinha e ainda assim meteu na mão no bolso para tirar R$68 mil. Também não foi feito nenhum tipo de promoção. Essa história de sócio-torcedor é um engodo, porque eu não sei o número de sócio-torcedor, se é 100, 150, 70, 80, 120, mas não serve para nada, com todo respeito ao sócio-torcedor e à Caldense. Não dá para pagar absolutamente nada. Ainda em cima do Vulcão, André, uma das possibilidades seria arrumar jogador aí, algumas equipes que param agora no final do ano, lembrando que a segunda divisão começa em final de agosto, mês de setembro, e trazer às vezes jogadores a custo zero,
houve uma informação do próprio presidente Alessandro, nessa entrevista que nós veiculamos, de que havia uma possibilidade do Pouso Alegre emprestar de 7 a 8 jogadores, inclusive estaria jogando a Série D, apesar de sub-20, estourando o sub-20. Só que na semana passada surgiu uma informação de que 5 jogadores, na verdade, foram emprestados nessa faixa etária para o Vila Real de Machado. Que está jogando o sub-20. Está jogando o sub-20. Como é que consegue jogar o sub-20 um time de Machado que foi recentemente para a cidade de Machado, que é de Juiz de Fora? E aqui a gente tem um time com toda a estrutura, com alojamento, com cozinha, com centro de treinamento, campo, com vestiário, sede administrativa e não joga nada. Não joga. Então eu fiquei preocupado com essa informação, que se forem os jogadores que o Pouso Alegre prometeu emprestar, ou teria prometido emprestar, não sei se essa informação ela é confirmada pelo Pouso Alegre, parou no meio do caminho, parou em Machado, né? Agora eu te pergunto, jogador a custo zero, você até acha, porque o empresário precisa que o jogador se mantenha em atividade no segundo semestre. Esse não é o grande problema do Vulcão. Na minha opinião, o problema do Vulcão é alojamento, alimentação, viagem, salário. Tem que ter dinheiro para isso tudo. Você pode ter jogador a custo zero, mas para pagar todas essas despesas, além de taxa de transferência, inscrição na federação, o boleto antes do jogo, é um custo. Porque você fala segunda divisão, dá a impressão que vai jogar aqui, vai jogar ali. Não, são viagens longas. Vai jogar em Juiz de Fora, vai jogar em Itaúna, gasta tanto Divinópolis. Quanto o módulo 2 e o módulo 1. Quanto o módulo 1. O custo praticamente é o mesmo. E a receita não existe nenhuma. Nenhuma. Aliás, no próprio módulo 1 é ínfima, né, a receita, né? Porque se não arrumar parceiro por fora, o que vem da televisão não dá para nada. Mas os times abaixaram a calça para a federação. Então. Na época do presidente Laércio, era R$1 milhão que cada clube recebia. Veio a pandemia, a emissora que detém o direito de transmissão meteu a faca no peito. Ou pega os 550 ou não pega nada. E aí ficaram os 550. E eles não vão aumentar nunca. Se aumentar, vai para 560. Bom, a Caldense, André, o que aconteceu na temporada vai servir de base para que se tenha uma nova consciência dentro do departamento de futebol da Caldense? Ou a gente vai continuar vendo a Caldense meio desorganizada no aspecto administrativo do futebol? É bom a gente sempre separar o que acontece dentro do clube Caldense e no departamento de futebol. Mas continua sendo uma preocupação? Você acha que vai acordar para uma nova realidade? Com certeza. Eu nunca fiz qualquer tipo de comentário em relação ao clube, aos associados, mesmo porque eu conheço muito pouco, apesar de estar quase 30 anos aqui, porque o meu ramo é futebol, eu não tenho nada com associado. Agora, eu espero que o presidente do clube, o Rovilson, aprenda com os erros. Ele errou o ano passado, porque você não pode montar um time e deixar na mão do técnico para tomar conta de tudo, porque o técnico vai se queimando. Dirigir jogador de futebol não é como dirigir um quadro associativo, que você tem diretor para tudo quanto é lado. E qualquer coisa você leva para o conselho de ética, leva para o presidente, etc. e tal. Eu cito como exemplo o Morotó, né? O Morotó que se indispôs com o técnico, se tivesse alguém, um intermediário, um gestor que eu venho insistindo há 2 anos, para evitar levar esse problema para o presidente e evitar o problema com o treinador, talvez não teria acontecido isso. Se ele insistir no erro, a Caldense vai sofrer de novo em 2025 e vai ser o que aconteceu este ano. Quase que ele cai pela 2ª vez consecutiva. Espero que com os erros ele possa aprender. Na verdade, basicamente, André, além de tudo isso que você está dizendo, o que poderia ter faltado hoje? Um administrador no CT? Eu não diria nem administrador do CT, o gestor de futebol, que é aquele que é o elo entre o grupo de futebol, que envolve todos, desde o mais simples funcionário mordomo até o técnico, com a direção do clube, com o presidente, com os 2 vice-presidentes, levando menos possível problema para o presidente. Na época que o Jânio foi gerente de futebol da Caldense, o Jânio era intempestivo, era pavio curto, qualquer coisa ele explodia.
mas pouca coisa chegava no Laércio, porque o Jânio tinha liberdade para resolver os problemas. E resolvia, né? E resolvia, e deu título. O título mais importante da história da Caldense foi na administração do Laércio. Foi o Campeonato Mineiro de 2002. O Rovilson arrumou uma parceria que não era ruim a parceria. Nós começamos a criticar a parceria por falta da presença dele lá, para saber o que estava acontecendo no CT. Porque tinha jogador que chegava numa semana, na segunda-feira, na sexta-feira já ia embora. Era comum você chegar lá e falar, quem que é esse jogador aí? Aí alguém falava lá, esse chegou Veio do Paraná. Chegou ontem aí. Ele joga do quê? Não sei, ninguém falou nada. E no outro dia, mas cadê aquele cara? Depois de 10 dias, não, ele voltou, foi embora. Não dá para fazer, Ailton Fonseca e amigos, futebol profissional com amador. Você tem que profissionalizar todos os segmentos do clube. Você tem que profissionalizar o assessor de imprensa, o diretor de futebol. A Caldense perdeu tudo. A Caldense não tem nutricionista, não tem supervisor, não tem coordenador, não tem diretor de futebol, porque o Serginho foi para a administração do clube. Como é que você quer fazer futebol desse jeito? Ele quer tocar o futebol do jeito que ele toca o clube. Isso não dá certo. O futebol é profissional. Você vai lidar com um grupo pelo menos de 30 pessoas, cada um com pensamento, cada um com sentimento, cada um com um problema. E para isso você tem que ter um profissional para poder resolver. O jogador sente uma dor qualquer, o técnico vai falar com quem? Com o massagista. O massagista falou, tem que fazer um exame. Quem vai levar para fazer o exame? E aí? É complicado. Outra coisa, André, fala-se muito, a Caldense hoje está preparada para se transformar em SAF, né? Segundo o próprio Rovilson, eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso, está tudo pronto, a papelada da Caldense amanhã tem que transformar em SAF, está organizado. Não, ele tem toda a documentação. Eu encontrei com ele numa agência bancária da cidade, conversei a respeito disso. Documentação está tudo em ordem, mas não é pura e simplesmente aparecer o parceiro hoje e amanhã se transformar em SAF. Tem que levar para o Conselho Deliberativo e para o Conselho Fiscal, que vai aprovar certamente que é o futuro da Caldense. Ou ela consegue se transformar, uma parceria, uma terceirização, sei lá o quê, mas tirar a administração da sede social. Aí ele me disse que está toda pronta a documentação, só falta interessado agora. Há quem diga que no clube do tamanho da Caldense é mais complicado fazer essa passagem do futebol para a SAF, que tem que desvincular totalmente, né? E aí pode ser que o Conselho crie determinadas barreiras, até se analisarmos que dentro do futebol tem o CT, que é um patrimônio do próprio clube, né? Mas enfim... Mas aí a SAF administraria tudo, passaria tudo para a SAF. Tem que encontrar um meio termo, né, para poder sobreviver dessa forma. E tem outro detalhe, Ailton e amigos. Para se transformar em SAF, o clube tem que assumir dívidas que o clube tem. A gente sabe que a Caldense tem dívidas. Me parece que é o INSS. Ninguém sabe o valor da dívida, ninguém nunca falou, é tudo trancado, a 7 chaves. O clube, se transformar em SAF, tem que fazer um levantamento para poder administrar o clube. É assim no Botafogo, é assim no Vasco, é assim no Bahia. Eles estão pagando as dívidas. Você não compra só o time de futebol. Você está comprando as dívidas que tem. No departamento de futebol. No departamento de futebol. O social tem que pagar as dívidas do social. Há administrações anteriores que deixaram de pagar. E hoje a Caldense está pagando um preço. Exatamente. O André está falando verdade, que tem uma lei. Isso aí é comentado nos bastidores, a boca pequena. A gente não conhece nada desses detalhes. Mas que amortiza-se essas dívidas do passado, né? Com um percentual das arrecadações. Só que o cara que criou a lei e foi aprovada, ele não citou quantos jogos tem que fazer o clube para poder entrar dentro desse item, desse detalhe. Parece que tem que ter pelo menos algumas modalidades olímpicas, e a Caldense tem, né, várias, e entrar dentro desse circuito de amortizar na renda. O que acontece? Às vezes joga-se 5 vezes impostos. Esse ano jogou acho que 5. 5 vezes. Né? Então e aí, com 5 arrecadações, com 600 pagando, não dá para amortizar absolutamente nada. Não tem a menor hipótese, então, né? Até quando que vai isso? E tem outro detalhe, a Caldense está prontinha, ela é bem administrada nesse particular, para poder dar entrada na lei de incentivo ao esporte. E por que não entra então?
Porque para ter a lei de incentivo ao esporte, você tem que ter todas as categorias de base. E essa não é a intenção da Caldense. Pois é, cara, infelizmente. Mas aqui nós vamos ter que torcer, né, André? Para que tenhamos um time capaz, porque o ano que vem é o centenário. Em princípio se falava, olha, tomara que a Caldense comemore os 100 anos de existência de volta na primeira divisão. Ficou muito longe. Ficou longe. Mas agora ainda pode comemorar a volta para a primeira divisão na temporada do ano que vem. Porque o campeonato termina em, acho que outubro, né? Setembro, agosto, não sei, o do módulo 2. E o aniversário da Caldense é setembro, né? Então pode comemorar, sei lá. Acho que há tempo hábil ainda para se comemorar. Claro, e a Caldense precisa de um presidente que dê o mesmo tratamento para o social, para o futebol. Eu não concordo com essa ideia. A Caldense tem que ter um presidente que goste do futebol. Não, tem que ter um presidente que aplique, que goste do futebol e que goste também do clube. Porque o clube é bem administrado. Qualquer um que você colocar lá para administrar o clube, com um orçamento de R$1 milhão, vai administrar, sem qualquer tipo de problema. Eu lembro só aqui, porque às vezes eu falo do Laércio, porque eu vivi a época do Laércio. O Laércio arrumava carnê na Alcoa, na Curimbaba, na Circulare, na Unimed, conseguia com a Circulare ônibus grátis do terminal até o estádio. Então a gente via um grande público sempre no Ronaldão. Hoje não tem qualquer tipo de programação. Não tem. A maior renda da Caldense foi no primeiro jogo de 700 pagantes, depois foi só caindo, 600, 500 e 400, terminou com 400 pagantes. Isso é público menor do que uma decisão de um campeonato amador, de um campeonato rural, gente. Mas vamos torcer, né, André, para que tudo dê certo, né? A gente não tem outra alternativa, tem? Não. E não sei se o Rovilson, eu já ouvi dizer que o Rovilson, que pode ter uma mudança no estatuto, para o Rovilson continuar no ano do centenário. Tem que ser aprovado pelo Conselho para ter mudança. Eu não sei, eu não conheço o estatuto, se já tem essa possibilidade de continuar. Eu, particularmente, gostava demais do Laércio, vim para cá, fiz vários campeonatos, mas, na minha opinião, o mandato tinha que ser de 3 anos com direito a uma reeleição. Então, o presidente pode ficar 6 anos. 6 anos. Passou disso, não serve. Então, se o Rovilson fica mais 6, mais 2 são 6, né? O poder tem que ser rotativo. Tem que estar na mão de várias pessoas, não pode só um ficar no poder. E a sucessão, se não for o Rovilson, já ouvi dizer que pode ser o Luiz Fernando, que é um dos vice-presidentes, ou que pode ser, inclusive, o Pioli, que também é um dos vice-presidentes. Vamos torcer para que tudo se acerte, né, André? Muita coisa ainda vai acontecer, tem muita novidade pela frente. Como diria o Tiririca, né? Do jeito que tá, não fica. Tem que mudar. Pior que tá, não fica. Pior que tá, não fica. André, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço. Muito grato. Valeu. Sucesso. E o André, só para terminar, André, domingo, mais uma grande jornada nas rádios Arquibancada, Mantiqueira FM, Caldas FM, e pelo YouTube, no canal do YouTube, Arquibancada Pocos. Né? Que jogão? Cruzeiro e Corinthians. Está convidado a partir de 3h30. Acompanha a gente. Acompanha a gente. E na segunda-feira você vai saber todos os detalhes aqui no programa. Legal. E estamos bombando no YouTube também, viu, gente? Estamos bombando. Tem jogo aí que já deu quase 5.000 visualizações. Tem o programa diário nosso, está bombando. Já está beirando aí os 1.000 inscritos. Então, é isso aí. Grande abraço a você também. E na segunda-feira nós estaremos de volta aqui, o André já falou, falando do Corinthians, do Cruzeiro e Corinthians e muita coisa a mais aqui no nosso Sul Minas Esportes. Até lá.